Quando as raízes são profundas, aí não tem o porquê a gente temer o medo. Provérbio chinês. Genésio, onde você mais fixou raízes e não se arrepende? Olha, em todo lugar. E você é de bate-pronto. Eu nem respirei, você já mete uma pergunta dessa assim, logo assim. Olha, antes do medo, as pessoas ficam vulneráveis, se sentem vulneráveis. E se você trata a vulnerabilidade, o medo vai para casa do chapéu. Então é o seguinte, eu vou no caminho e onde eu fixei raízes. É claro que foi na minha terra. E essas raízes, a minha terra é a Bahia. E essas raízes, eu levei um pontinho dela de cada um, porque nos lugares que eu passo, eu faço essa plantação e vira uma raiz minha. E depois eu tenho um maior problema para administrar tantas raízes espalhadas, porque eu quero voltar para todos esses lugares, estar. Então, eu vivo o momento, o melhor momento é aqui e agora. Então, eu sei que essa música é de Gilberto Gil e eu trago com ela isso aí comigo. Eu sei que você é um profissional que fixou muitas raízes, não só no Brasil, mas também no exterior. E quando eu trago essa jornada pessoal e profissional do Genésio, eu fiquei sabendo que tem gente que inclusive falava mal de você para os outros líderes não lhe tirarem de lá e recrutarem para a unidade deles. É verdade ou é mentira? É verdade. Ó, tem líder que é o seguinte, ele esconde e tem líder que ele suspende. Quando ele suspende, ele fica vulnerável, porque aquele cara é bom. E se ele fica caladinho para ninguém lhe tirar do lugar. E aí vem a questão da marca pessoal. Se ninguém fala bem de mim, mal eu sei que sempre falava, mas se não fala bem de mim, eu devo falar bem de mim. Agora, eu sempre digo o seguinte, para eu falar bem de mim, eu tenho que ter entrega profissional. Isso era a minha marca. Eu entrego. E fiz o seguinte, eu fiz um juramento comigo mesmo. A cada ano eu tenho que fazer algo diferente para entrar, para contar ponto para minha carreira. É isso. Se não servir para alguém, vai servir para mim. Essa com certeza. Então, esse chefe que esconde não era um privilégio só meu. Tem privilégios muitos por aí. Mas que esconde a realização do liderado, tem muitos por aí. Agora, cabe a você dar a volta e você fazer isso. Alguns dizem assim, ele é marqueteiro. Só é marqueteiro quem tem o que mostrar e contar o que fez. De bom, também com os erros a gente aprende muito. Genésio, o que eu vou falar agora é divide opiniões. Mas se eu pegar a pitaia, alguns acham ela feia por fora, isso, espetacular a coloração por dentro, né? Aquele roxo lilás, né? É realmente vibrante, como nós dois somos, né? Vibrantes. Mas para mim não tem gosto de nada. É a mistura de picolé de chuchu com... Agora, muita gente, né, quer conquistar algumas coisas na sua vida profissional, né? Quer, de certa maneira, parecer algo vislumbrante, como a própria pitaia ali, mas por dentro não tem muito sabor. E quando a gente vem para o universo corporativo que você viveu, você liderou 73 mil pessoas pelo mundo, né? China, África e América Latina, do México à Argentina, exceto o Brasil. Isso na época pela Odebrecht. Não, pela Odebrecht, exatamente. Eu era o VP vice-presidente de pessoas de comunicação. A gente traz aqui uma esfera onde você trabalhou com pessoas completamente robustas em termos de imagem e depois entregavam. Segundo cenário, você trabalhou com pessoas que não entregavam e queriam parecer que entregavam. E trabalhou com outro inverso. Entregavam absurdamente, né? Mas não conseguiam ser percebidos dentro da própria companhia. Perfeito.
como trabalhar com esse ecossistema, com tanta gente diferente, sendo que o Genésio é um? Olha, a primeira coisa é o seguinte: não se afastar das pessoas e entender o que cada um. E eu dizia o seguinte: aquele que não era percebido, a minha obrigação como observador das pessoas e apoiar no desenvolvimento delas, eu fazia, vamos dizer assim, a propaganda dela, ela entrega. Porque às vezes tem líder que quer o carregador de piano ali e ele não expõe ele para ele crescer, ou não atribui a ele alguns requisitos através da qualificação para que ele cresça. Esse aí é o chefe, não é o líder. Então, eu tinha essa obrigação. Os 16 países que estavam debaixo do meu chapéu como recursos humanos, e foi aí que eu consegui ficar 3 anos nessa batida. Saía de casa no domingo de noite ou na segunda de manhã e voltava no sábado, percorrendo os países e conversando com as pessoas. Eu não ficava conversando com as lideranças. Só no final é que eu conversava com as pessoas, ou às vezes individualmente, quando era um destaque, ou em grupo. E as pessoas falavam. Eu não sei, eu tenho um dom, acho que Deus me deu esse dom, de eu fazer as pessoas conversarem comigo. Não sei se eu transpiro a confiança, ou se é a técnica que eu desenvolvi ao longo desses 32 anos de vida executiva na mesma empresa. O diálogo perceptivo, que você dialoga com a pessoa e percebe ela. E aí, quando você percebe ela, aí vai desdobrando. Não tenho um curso de psicologia, foi a vida que me deu isso. E eu apoiava essas pessoas na carreira. Isso gerava uma credibilidade grande. Eu não saía defendendo e nem dizendo que eu fiz isso. Não, olha, vamos olhar fulano, que ele tem uma imensidão aí pela frente para crescer. E olha, eu via isso em culturas diferentes. E cada uma eu tinha que me adaptar para escutar essas pessoas nisso. Então, acho que quem me deu sucesso não foi líder, não foi nada. Eram as pessoas que eu desenvolvia e que faziam entregas depois. Você era um líder que tinha muita proximidade às pessoas. E aí Perfeito. Vem aqui um desafio que, para mim, em termos profissionais, foi um dos mais difíceis que eu tive que fazer. E eu considero que é um dos dias piores da minha vida até então, que é quando a gente tem que demitir alguém. Né? Eu não vejo alguém ter a cara de pau de se orgulhar da demissão, porque de certa maneira é uma falha, né, do gestor na própria contratação, ou então porque você tinha criado uma expectativa em negócio X que você exercia na época e as coisas naquela companhia não aconteceram como se esperava. Mas qual foi a pior demissão que você fez até hoje? Olha, a pior demissão que eu fiz foi uma pessoa que me contratou. É mesmo? Eu tive um crescimento e depois tive que conversar com ela. Nós choramos juntos na sala. Mas a demissão, olha, a demissão é inevitável. E eu tive um líder que ele dizia assim: quando você vai demitir alguém, quando a pessoa entra na sua sala, você já demonstrou a ele que ele vai ser demitido. Isso eu corrigi. Foi um feedback de uma avaliação e eu corrigi. Se a pessoa é demitida, eu já demonstrava na fisionomia: olha, vem desgraça por aí, se prepare. Eu não. Eu corrigi isso e aí conversava. Porque eu sempre trouxe comigo o seguinte: 70% das pessoas que vão ser demitidas já sabem que vão ser demitidas. Essa estatística é real. Então, as pessoas já estão esperando. O que é que você tem que fazer? Amenizar e se colocar na situação dela. Por que é que as pessoas dão queixa trabalhista nessa lei injusta que é a do Brasil, que estimula a queixa trabalhista? Ele não dá queixa trabalhista contra a empresa, não. Ele dá contra você, quem demitiu ele. Mas como ele não pode lhe processar, ele vai lá e dá queixa. Porque uma demissão bem feita, com empatia, as pessoas não saem com mágoa. Deixa as pessoas falarem. Não adianta você fazer a avaliação das pessoas naquele momento.
é preparar ela na demissão para o passo seguinte, e não para se ver livre dele logo na sala. Ou então dizer, ó, fulano mandou lhe demitir. Pô, esse é o pior erro que tem, da fraqueza de alguém que disse assim, ó, o corporativo mandou lhe demitir. E quem devia ser demitido era ele que estava fazendo isso, e não a pessoa que ele está dando a notícia. Então, é a conversa com a empatia, escutar as mágoas. Ou mandar recado, né? Mandar recado. Não. Isso você ali, qualquer coisa. Quem vai demitir, aquela hora a pessoa está precisando de alento. E alento alimenta o quê? Esperança para o passo seguinte. É isso que você tem que fazer na demissão. E eu nunca fiz uma demissão que a pessoa depois fosse fazer dar queixa trabalhista disso aí. Então é a demissão mal feita. E, sinceramente, a vida, eu não sofro com isso. Mas com esse amigo, e ele estava, ele tinha me admitido e eu tive que fazer isso. E isso, eu levei alguns dias para me recuperar emocionalmente desse. Ele não está mais com a gente aqui, mas ele uma coisa que mais me marcou foi essa, que nós choramos juntos ali naquele momento. 70% já sabem que vão ser demitidos, a gente tem um 30% aí que é uma grande surpresa. É uma grande surpresa. Algumas surpresa positiva, tipo assim, no sentido de, ok, talvez isso até vai me fazer bem, mas isso, mínimos casos, e outros que tipo, caramba, o que eu faço amanhã? Qual é a dificuldade nessa etapa? Nessa etapa é o seguinte, a pessoa que não se preparou, viveu muito as suas tarefas, eu digo tarefas, tá? Ele não pensou em crescimento. E o status. E a pior coisa é o seguinte, quando ele pensa que fora daquela porta não tem vida, que ele tem muito tempo ou que ficou acostumado. E ele acha que, e é muito característico do baby boomer do X e Y, ele acha que a empresa é a vida. É a vida. E aí ele fica... tirou o chão dele. Ele vai, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Mas o chão será que é financeiro, Genésio, apenas? Ou para muitos, principalmente quando a gente vai de média a alta direção? É a vaidade. É a vaidade. É aí que ia chegar. A vaidade. É a vaidade. O machucar do ego. O machucar do ego. Ele aí... Eu já tive casos que é o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu vou sair daqui, eu vou pedir demissão. Não me demita. Eu quero dizer que eu saí. Mas o quê? O ego do cidadão é tão grande, mas você vai perder? Vai perder? Vou. Esse aí vence. Não, eu quero sair, que eu pedi demissão. É melhor para o meu discurso lá fora, eu pedi demissão por isso, isso e isso. Tudo bem. Não tem problema. Vamos fazer isso. Mas por um bom tempo, ou talvez nunca ele conseguia se livrar daquele peso interno. Interno dele. Mas ele, às vezes, por fachada, ele diz assim, eu prefiro pedir demissão. Não me demita, não. Me dê aí que eu assino aqui. E eu quero sair daqui dizendo que eu pedi demissão. É isso. Esse aí, com certeza, ele achou o espaço. Ele agora aí tinha que trabalhar o eu dele para compreender isso. E eu entendi perfeitamente. Eu digo, olha, é uma boa história para você contar. Aí eu tinha, com isso, eu tinha liberdade. E vamos nos alinhar. Qual é a história que você vai contar? Para que eu esteja alinhado com você. Para eu não desmentir. Porque se ele fosse dizer um absurdo, com certeza eu digo, não foi assim. E ele aí dizia, não, eu vou sair por isso, isso e isso. Tá bom. Não tem espaço de crescimento mais para mim, está demorando muito. Digo, ok, vamos fazer nisso. Genésio, você, assim como eu, nós moramos na África. Né? Perfeito. Especificamente, temos uma relação muito forte com Angola. Com Angola. Né? No período pós-guerra civil. O que a África mais te gerou em termos de ponto positivo e ponto negativo? Porque morar no continente africano sem voltar com as duas impressões, eu acredito que não dá. Dá para voltar só com a impressão positiva se o cara é turista. Às vezes o cara fala, Dom Bosco, mas eu adorei a África. Eu falo assim, você por acaso ficou menos que 2 semanas? Ah, sim, eu visitei, não, olha só, Cape Town. Eu falei, não, para lá. Existe outra África, né? Existe uma África social que você tem que entender, né? E que ali a gente mostra o humano no seu melhor e o humano no seu pior, no sentido de, caramba, por
séculos, há milênios, chegou-se em determinadas condições sociais por muitos vacilos, né? Nossos, eu digo como humanidade, né? Para chegar num ponto onde em alguns locais a gente acha que até que não tem volta, né? E o limite é as pessoas morrendo por fome, o limite é as pessoas se matando, né? O fim do túnel, né? Que é a própria morte, sendo causada antes do tempo. O que te causou de ponto positivo e negativo? Vou até tirar aqui para que o olho fique bem assim, bem na câmera mesmo. Eu tenho duas coisas que marcaram muito em Angola. A primeira, eu cheguei com um espírito lúdico. Pelo meu histórico com a capoeira Angola, que eu desde menino pratico, eu fui para lá com aquela, eu vou aonde não nasceu a capoeira, nasceu na Bahia, mas os bantos, que eram os de Angola, eu cheguei com aquela coisa lúdica, aprendi logo de cara, eu não quero o seu lúdico, eu quero o seu conhecimento. Esse foi um ponto. E a coisa mais gratificante é quando você consegue o conhecimento mínimo que seu e você consegue fazer com que alguém absorva ele. Então você transmitir conhecimento e ser absorvido. Esse é o lado espetacular. Um lado, outro de Angola, eu cheguei, tinha uma secretária brasileira. Eu digo, eu já fui no banco, abri conta, vi secretária angolana. Ah, não tem. Tem sim. Fiquei mal visto entre os brasileiros, mas a expatriada, eu não preciso de você aqui. Eu preciso de uma angolana aqui, porque ela tem que me ensinar as determinadas coisas. Mas Genésio não tem. Tem. A gente vai garimpar. Gente, eu sei. E aí eu conheci Marília. Marília trabalhava no almoxarifado. E Marília sabia inglês. Eu digo, Marília, você sabe inglês? Sei. Como você aprendeu? Autodidata do Dr. Genésio. Ele tem essa hierarquia, né? Apesar de que eu não gosto que me chame de senhor, porque quem me tratar de senhor eu chamo de excelência. Então eu gosto do Genésio mesmo. E aí Marília ficou, depois foi ser secretária do presidente da Odebrecht Angola, nesse tempo. E eu vou mandar esse podcast depois para Marília. Marília foi um exemplo de que existem as pessoas com capacidade de querer evoluir em Angola. E a gente precisava garimpar e fazer entender as pessoas. O lado ruim, o angolano não erra. O angolano, eu aprendi logo nisso, que o angolano não erra. Então você tem que fazer as coisas bem explicadas. Quando eu dizia assim, olha, faça isso aqui, tal, fazia, ele fez errado. Não, o chefe que não orientou direito. Aí eu perguntava o seguinte, se você perguntasse assim, você entendeu? Ele vai dizer, entendi, para não também ficar, dizer que eu sou burro, vai dizer que eu não entendi. Aí eu dizia assim, eu me comuniquei bem a fazer isso. Não, chefe, eu não entendi nada, porque eu sou comunicou muito mal. Aí aprendi isso tranquilamente e, claro, isso num nível mais elementar. Depois a gente foi e eu tive coisa que eu trago comigo. Quando eu cheguei, nós tínhamos 10% de expatriado e quando eu saí, tinha 3,5% só de expatriado, de expatriado. Foi um trabalho de qualificação em 5 anos, grande na substituição de expatriados. E lá em Angola, nós chegamos a ter 23 nacionalidades diferentes de expatriados. Então, foi trabalhar a qualificação. E outro ponto também que eu senti muito, o Estado ainda foi socialista, onde o governo era responsável por tudo. E o governo acabou esse assistencialismo e os trabalhadores locais substituem o quê? Quem é que vai me dar o que me dava antes? A empresa. Então, eles queriam fazer muita similaridade da empresa estatal, que dava tudo, até casa, aos seus trabalhadores, aos seus colaboradores, e que queria que a empresa privada também fizesse isso. Esse foi
outro ponto culturalmente que tivemos que esclarecer bastante, que as coisas eram diferentes. Era a comparação. Veja quanto ganha lá o da estatal e quanto ganha você. Veja os benefícios que tem aqui, outros de desenvolvimento, e que lá não tem. E olhe, e você não é filho de nenhum político, nem de nenhum general. Você é um trabalhador que quer trabalhar. E lá não vai ver como tem aí toda uma linha de quem é parentes ou tem pessoas do governo. Esse era um trabalho de conscientização disso. Genésio, você é um profissional que liderou diferentes culturas dentro do Brasil e também as dezenas no exterior. Você também já viajou por diversos cantos deste mundo. Mas qual foi a cultura mais difícil que você trabalhou em conjunto? Foi Cuba. Os cubanos? Os cubanos. Primeiro porque... Isso em Angola, ainda no caso do efeito do apoio ao MPLA? Ou... Não, isso foi em própria Cuba, quando eu fiz uma prospecção cultural para ver a forma que nós íamos trabalhar em Cuba. Então, antes da empresa aí, eu passei um período lá estudando todas as relações culturais. Essa parte da história eu não conhecia. Então eu fui antes. Então, andei na ilha, rodei na ilha 880 quilômetros. Quer dizer, eu conheci Cuba. E desde o aeroporto eu já comecei a testar. Eu cheguei no aeroporto, o formulário nessa época, e olha, não estou falando de 2009, que é quando eu fui para Angola. Um formulário, eu já tinha vindo de Angola, tá. E aí já estava como VP da América Latina, Angola e China. Aí aquele formulário imenso, assim, tem alimento, tem isso, tem planta, tem isso, tem dinheiro, não sei o quê, não. Tem material pornográfico? Não. Aí o cidadão lá, saque os lentes, por favor. Eu, de lente clara, né? Assim, eu vou lhe perguntar. Eu já disse aí que não tenho nada. Não, vou lhe perguntar de novo, para não ter dúvida. Aí eu digo, tá bom. Tem planta? Não, senhor. Tem alimento? Não, senhor. Tem mais de 10 mil dólares, sei lá, uma quantia lá? Eu digo, não, senhor. Tem material pornográfico? Aí eu olhei ele, olho no olho, e disse assim, só na minha cabeça. Aí ele fez assim, então eu vou cortar sua cabeça e mandar pro comandante. Eu digo, já comecei a conhecer, foi uma ousadia minha, mas eu queria saber culturalmente se era caribenho mesmo, era a primeira vez que eu estava indo da Cuba, se era caribenho mesmo, se era aquele espírito alegre que eu trago da Bahia, se era, deu certo. Então eu vou cortar sua cabeça. Mas ele perguntou o material pornográfico se era no computador, né? Ele perguntou no computador, eu digo, não, só na minha cabeça. Comecei a conhecer Cuba assim. Primeira coisa, sua empresa não pode ter empregado aqui. Aí o empregado é do governo e você paga o governo. Um motorista, a gente pagava $300 por cada motorista e eles pagavam ao motorista $29. E aí foi. Motorista nenhum queria. Não, eu não quero trabalhar na empresa que eu fico amarrado. E se eu trabalhar na rua, eu recebo uma propina, quer dizer, a gorjeta de um lado, a gorjeta do outro. E aqui eu vou ficar preso. Eu não quero, era um sacrifício. E o nosso motorista era piloto de helicóptero, porque não tinha mais helicóptero, então ele foi treinado na Rússia. Você não podia ter empregado. Como é que eu vou estimular a produtividade onde você não tem um empregado? Não, você pode mudar quantas vezes você quiser. Nós conseguimos pagar uma produtividade, mas aí 15% tem que pagar de imposto de renda. Tudo bem, todo mundo, isso é normal em qualquer lugar. Esse é um lado. O outro lado, a gente foi dizer assim, olha, dentro da cultura nós não queremos chefe, queremos líder. Líder só tem um aqui, é o comandante. Tem que ser chefe. Aí já teve uma adaptação cultural da própria cultura organizacional, de alguns pilares, que a gente teve que variar. E aí vai o seguinte, trabalhar para o setor privado é bom, mas ele tem a segurança, que a gente tinha que criar estímulos, tem a segurança do governo. Então, para ele é a mesma coisa
fazer isso. Então, é uma cultura muito difícil para você tornar as pessoas produtivas por isso. Agora tivemos, depois com o convívio com os brasileiros, tivemos bons trabalhadores cubanos. A sua geração tem pontos fortes e pontos fracos. O que talvez a sua geração está deixando a desejar? Cara, eu acho que na questão de estar mais junto, né? Hoje em dia o pessoal é muito celular, até da tecnologia falando, né? Que eu falei agora, que tem a dificuldade do pessoal mais velho para compreender, para entender e tal. Acho que questão de tecnologia, cara, às vezes, por exemplo, no trabalho mesmo, da hora da janta ali, o horário de almoço, e vai todo mundo almoçar, volta, quando você olha em volta da sala, assim, tá todo mundo no celular, ninguém conversa mais, ninguém brinca, entendeu? Cara, tem suas vantagens na tecnologia, sabe? Tem muita vantagem, né? Mais hoje em dia para estudar, para pesquisar as coisas, enfim. Mas se você não souber usar, as pessoas ficam muito separadas, entendeu? Às vezes as pessoas param de brincar, param de conversar para mandar um meme, né, entendeu? Tipo, e estando do lado. Mas isso é uma das coisas que eu acho que estão deixando a desejar. Tipo, as pessoas estão deixando de ficar tão próximas, estão muito no celular, muito na tecnologia, entendeu? Genésio, quando você olha toda a sua trajetória profissional, você está no 3º para o 4º ciclo profissional. Isso, perfeito. E quando olho o Genésio de 30, 40 anos começando, né, a sua carreira, você talvez vê um Genésio que cometeu algumas falhas, mas talvez não intencionais, mas é porque só conhecia aqueles instrumentos e aquelas ferramentas na sua caixa para lidar com aquela determinada situação. Mas quando a gente pega vários jovens, inclusive Z, Alfa, né, que vão estar nos escutando, nos vendo daqui para frente, talvez a gente pode gerar alguns cliques no sentido de, cara, se toca de tal coisa, porque se eu pudesse voltar ao tempo, eu falava para o Genésio jovem, no pé do ouvido, de uma forma diferente, né? Ou talvez eu até dava um pedala, né? Pedala Robinho na orelha desse Genésio jovem. Qual é a dica que você daria? Olha, primeiro o seguinte, hoje ser sincero é quase que crime, né? Você ser sincero com as pessoas. Esse é o primeiro ponto. Então... Ainda mais aqui, num país como esse. Não perca a sinceridade, mas veja a forma de você falar. Eu sou irmão caçula de 6 irmãos. 5 irmãos e uma menina, minha querida irmã, Gerani. É heroína, conviveu com 3 irmãos para frente, ela é a 4ª e 3 irmãos, todo mundo guardando ela. Meu cunhado era um herói, venceu essa barreira. Era caçula. Tinha todos os temperamentos diferentes. A gente tem aqui na mão 5 dedos. Nenhum é igual ao outro. Era assim, nenhum é igual ao outro. E eu absorvia as coisas boas de cada um. E me tornei muito ousado. Com respostas prontas. Com respostas que vinha na cabeça, eu jogava como cuspe. Seja o que fosse. Agora, tinha coisas na empresa, a minha entrega me respaldava. Eu me entregava muito. E o seguinte... Muitos engoliam a minha verdade, a minha sinceridade, a minha ousadia pela minha entrega. Se eu fosse menos um pouquinho, eu teria avançado mais, vamos dizer, mais rapidamente. Mas a minha entrega me assegurava isso. E o que era a minha entrega? Por que eu tinha essa entrega? Eu também já fui revolucionário, tinha cabelo aqui, queria mudar o mundo também. Mas tinha uma coisa, eu comecei a trabalhar num balcão de um bar com meu pai com 16 anos. Cada irmão que ia se formando, um ia substituindo o outro. E eu tive a minha dose. Tipo a hierarquia japonesa. A hierarquia, exatamente. Ia se formando, aí o outro ficava. O outro se formava e ia ficando. Eu, caçula, fiquei por último. Aí trabalhei. Aí eu passei a conviver num balcão de bar onde você tem que ter capacidade de servir, entender o que é um cliente, entender o que é o empregado. Eu digo o empregado porque naquele tempo era o empregado mesmo, tá? Não tenho medo. É o empregado de carteira assinada, com empregador e empregado. Tinha que liderar pessoas. Você lidava num balcão com o mendigo, o pedinte, o bêbado, o
parlamentar que na passagem passava por ali, o militar. Você aprendia mulheres, mães de família, prostitutas, e você via isso, era um baile lanchonete no centro. Então, toda classe de gente você tinha que fazer e tinha que atender. E eu lhe digo, o que mais me fez crescer e fazer as pessoas engolirem as minhas ousadias, o espírito de dono. Você trabalhar, se você tiver o espírito de dono, não pense que você está puxando o saco de patrão, e nem de empregador, e nem de chefe. Tem o espírito de dono. O simples sair de uma sala, apagar uma luz, ver um papel fora do lixo, botar no lugar. Isso é espírito de dono. E o espírito de dono entrega. É você fazer como se fosse. Ninguém vai ter prejuízo com isso. Administre seu horário, faça o que você quiser, mas os momentos que você tiver dando, tem espírito de dono. Você é caçula? Sou caçula. E eu também. Eu costumo dizer, meu cara, que o caçula, ele é a foz do rio. Então, tudo que é entulho, tudo que é galho, né, familiar, que os outros viveram ou não perceberam, todo o desgaste, toda a erosão das costas da família, a gente recebe, a gente percebe. Percebe. O desgaste de relacionamento entre os pais, a irritação do irmão, né? Para mim, o caçula, ele tem essa capacidade de analítica muito forte. Rapaz, é incrível a minha capacidade analítica, eu acho que é por isso. E eu filtrava. Meus irmãos que faziam uma coisa ruim, que meu pai, uma coisa que ele não agradava a ele, fazia, eu digo, opa, isso aqui eu aprendi com o erro do vizinho, não vou fazer. Aí eu, tirava e fazia. Aí, quando eu fazia tudo certinho, meu pai... Eu tive a felicidade, eu fui o único que antes de fazer vestibular, meu pai me deu um carro. Claro, eu já encontrei a escada pronta, tá? Ele já estava em condição, ele me deu um carro. E meus irmãos diziam, você vai estragar esse menino, você está fazendo muita vontade a ele, mas não. A inveja dos outros. A inveja, a inveja. Dizia, esse menino, você vai estragar ele, mas não, por quê? Porque eu fazia o certo com tudo e cumpria minhas obrigações. Agora eu era abusado também, viu? Eu era muito abusado. Já você perdeu algum irmão já? Já perdi 3 irmãos. E os pais? Isso também, perdi meus pais, ambos, isso. Então você sabe o que tem valor na vida? Tem. Como é que é a vida depois de entender o que de fato tem valor? E talvez outras coisas que antes você via como o sucesso é o cargo, o sucesso é o dinheiro, o sucesso é aquele tangível. O que muda depois de perder alguém? Olha, nessa história aí, quando eu disse a meu pai que eu ia pro exterior a primeira vez, meu pai fez uma festa, eu ia viajar numa segunda, meu pai fez um almoço espetacular, todos os irmãos presentes. Um almoço de domingo, uma feijoada, porque na casa de meus pais é assim, um domingo feijoado e um domingo cozido. E meu pai não saiu do quarto. A gente bebendo cerveja, eu fui lá e no quarto eu disse, pai, vamos pra cá. Ele perfeitamente bem de saúde. E ele, não vou não. Você vai, é o único filho que está saindo daqui de Salvador. Pai, entenda, o Brasil tem 1% de pessoas que conseguem terminar uma formatura. A minha empresa, somente 0,5% vão para o exterior. Eu, com 9 meses de empresa, fui escolhido para ir para o exterior. Entenda que a carreira... O senhor não saiu de Pernambuco e veio para a Bahia para procurar melhoria? Ia para São Paulo, mas o dinheiro acabou, o senhor ficou na Bahia. E não está assim, mas eu fui diferente. A minha história é diferente. Eu vou morrer, você não vai me ver. Desculpe. E aí... eu viajei. Viajei no dia 12 de janeiro
de 1990 para o Equador. Ele faleceu em fevereiro, em pleno sábado de carnaval, e eu não consegui chegar a tempo. Tem uma coisa boa, tudo tem uma coisa boa. Eu não tenho uma imagem de meu pai no caixão. Tenho a imagem dele sempre alegre, de alegria. Eu dizia assim, eu perdi. Fui atrás de uma carreira. Mas tem a coisa boa, eu tento olhar pelo lado positivo. Eu não tenho a imagem dele negativa, sempre alegre, sempre bacana. Custou um pouquinho, e minha mãe foi que amenizou tudo isso. Dizia assim, não, meu filho, não vai dar tempo, a gente está sofrendo muito, não vai dar tempo. Venha para a missa de 7º dia, mas não fique, libere a gente para fazer o sepultamento. E minha mãe foi, depois passou 6 meses comigo no Equador, fez 80 anos comigo no Equador. Então, ela fez a gestão muito boa, com a cultura da vida, né? Com a cultura de 7 filhos, sobre amenizar bastante o coração para essa coisa de valor que eu pesei com a carreira, nisso aí. Mas tinha que tomar atitude e a gente é o que a gente escolheu. Qual a maior herança familiar que você traz? Não entendi. Qual a maior herança familiar que você traz em termos de valores? Formação. Ali, novamente, não é material. Não é material, é formação. Formação é tudo, foi tudo. Eles, todos os filhos formados, através de num balcão, onde ele ensinou a gente a vida, ensinou a valorizar as pessoas. E também é o seguinte, meu pai era super diverso. Era de uma diversidade tremenda ele, justamente por isso. E a gente, quando eu digo assim, o Brasil tem racismo, tem racista, acho que racismo não. Eu uso, não sei por quê, porque eu com 8 anos de idade comecei a aprender capoeira, onde naquele tempo, em 1961, era coisa de negro e de marginal. E aí eu convivi nesse meio, e meu irmão, um irmão meu, Gil do Alfinete, que eu trouxe esse livro para você, depois eu vou lhe contar como é que a gente divide isso, como é que a gente divide o que a gente gosta de fazer e a carreira que a gente faz isso. Eu fiz capoeira desde os 8 anos de idade. Por influência do Gil. Por influência do Gil do Alfinete. E ele me levava, ele levou todos os irmãos, mas o único que ficou mesmo fui eu. E eu fui o último aluno do mestre Pastinha, que era filho de uma escrava, uma ex-escrava, e de um comerciante espanhol. E ele era um pintor e tirou a capoeira da marginalidade, capoeira Angola. E eu virei um símbolo, porque eu fui o último aluno dele, e o mais jovem dele. Então fiquei um símbolo na Bahia sem querer, por obra do acaso. E essa diversidade que nosso pai era diverso, ele trouxe para a família isso. E a gente era, os amigos todos iam em casa, se fosse o que fosse quem fosse. Agora, caráter, honestidade, isso é o maior valor. E a entrega, porque todos tinham que entregar no estudo e no trabalho. Genésio, quando a gente fala no seu... hoje em dia alguns já denominam a capoeira, além de uma arte, mas como um esporte. Um esporte, exato. É o seu esporte favorito? O meu esporte favorito é a capoeira. É a capoeira. E o que a capoeira consegue imitar a vida? Ou de que maneira que a capoeira ela consegue trazer alguma similaridade para o nosso dia a dia? Tudo. Olho no adversário, o olho em quem está. Fazer a leitura do olhar. Porque no olhar você sabe de onde vem o golpe.
Essa foi a maior coisa que o mestre Pastinha deixou para mim. Eu tenho 3 influências grandes de pessoas para mim na minha vida e na carreira. Meu pai, mestre Pastinha e Norberto Odebrecht. Então são as 3 grandes gerações aí, quase parelhas aí. O mestre Pastinha, claro, era o mais velho, mas todos eles eu aprendi muito com eles e com o que eles deixaram de um legado para mim. E o mestre Pastinha era essa. Outra coisa, o olhar, e você aprende a ser malicioso sem que ninguém perceba. Se chama mandinga angoleira, onde você tem a malícia, você vê todos os ambientes. Eu tenho uma briga constante com minha esposa. Quando eu chego no ambiente, eu olho o ambiente inteiro para ver se tem algum conhecido, para nada, mas eu estudo o ambiente. Ela pergunta se eu estou paquerando alguém. Acho que hoje ela tá, acho que depois de 43 anos de casado, 44 anos de casado, acho que ela já, e 7 de namoro, então acho que ela já se apaixonou. Mas e aí eu sempre digo uma coisa, aí bota a cadeira virada para a porta e digo, não, eu tenho muito inimigo. Mentira, é só uma superstição. Eu nunca me sento de costa para a porta. Isso é da capoeira. Genésio, você já viu vários colegas de trabalho, vários amigos partindo dessa para outra, né? Se existe outro plano, né? Eu costumo dizer que ninguém me contou, né? Ninguém voltou para me dizer como é que é. Mas você, assim como eu, a gente já viu alguns chegando na reta final de vida. E aqui a gente tem 2 tipos de cenários possíveis. Um deles onde a pessoa ela pode se arrepender do que fez, né? E uma outra fatia querendo se arrepender do que não tentou, do que não fez. Quando as pessoas chegam na reta final, você vê muito mais pessoas se arrependendo do que fizeram, do que tentaram, ou do que não tomaram atitude e não fizeram. Rodolfo, pode parecer prepotência, mas não é não. Uma pureza d'alma e com toda abertura. Eu não tenho nenhum arrependimento de nada que eu tenha feito. Não tenho. Por favor, não me entenda como prepotência. Mas a estatística está muito alinhada com o que você está falando. Grande parte chega na reta final de vida se arrepende do que não tentou. Eu não fiz nada. Tentei subir um vulcão. Cheguei a 5.300 metros, não cheguei no topo. Qual que era? O Cotopaxi, no Equador. Meu líder na época, meu líder na época era o presidente da Odebrecht Equador, ele chegou, e foi por influência minha que foi, e ele chegou, ele é muito disciplinado, ele fez tudo. E o médico disse, médico deportólogo disse assim, no dia, uma semana antes, olha, você tem 99% para chegar, o 1% é a sua ansiedade. Que ela pode afetar o... Vai lhe afetar. E foi essa. Não sei se foi ansiedade. Pô, eu comecei a botar tudo para fora. O cara disse, não, você ainda não botou a alma para fora? Vamos. Digo, não vou mais não. Parei. Era uma coisa que eu tinha vontade, fui. Não pago mais nunca para sofrer. Esse esporte para sofrer foi o suficiente. Não pago mais nunca para sofrer. E do que eu não fiz ainda, eu não consegui fazer ainda, não é nem por mim, é pela conjuntura em volta, é o Caminho de Santiago, que um amigo meu recente terminou ontem, levou 34 dias, fez o caminho inteiro. Esse eu ainda me arrependo porque eu não fiz. Não sei, acho que eu não sei. Também não é aquele objetivo não, mas que eu tinha vontade, porque se eu fizesse isso, acho que traz muita reflexão, talvez saísse outro livro. Mas um livro não empresarial nem nada, um livro de sacanagem da vida. Eu acho que seria assim. Porque assim como na vida profissional, a nossa vida pessoal também pode ter câmera, luz e gestão. E gestão, exatamente. Que é a sua obra. E eu tenho um amigo que diz assim, Genésio, esse livro você está muito certinho. Eu digo, rapaz, esse livro foi minha marca
eu deixar a vida executiva para ir para o outro ciclo que eu não sabia o que ia me esperar. Se era, podia ser consultor, conselheiro, hoje é mais conselheiro, palestrante. Eu digo, e a pessoa, eu tenho aí ídolos como palestrante, que é o caso seu, meu ídolo como palestrante, eu fico assim impressionado, né, a fluência e o tema, bote o tema que ele pá na hora, é impressionante. Já fiz 2 projetos onde ele estava dentro, mas tá no forno, vai estar comigo nessa. Estamos juntos. Então, estamos juntos. Então, esse aqui é algum. Não, você tem que dizer as coisas outras. Não, o livro não é para. As coisas ruins e as coisas a gente fala, mas escrever, não. A gente aí envolve pessoas e não tem nome de ninguém aqui. Só tem nome de uma pessoa, foi um colega que partiu, que eu tinha uma estima grande por ele, muito genial, que ele foi a única pessoa que eu menciono no livro, é ele. Mas o resto não tem mais ninguém no livro. Então agora fazer o Caminho de Santiago era um desejo, mas não vou fazer, mas tem um livro aí que está no forno, acho que vai sair. Genésio, passou voando. Isso aqui viraria uma... Vamos revelar a idade, né? Isso aqui daria uma Barça de várias enciclopédias aqui, contando a história dessa fera aqui que está na minha frente. Só que, pergunta final, tá? Eu quero encerrar com você, porque você também é mais um incomparável que veio aqui falar comigo. Aqui para sua câmera fechada, se a sua vida fosse um filme, que filme seria? Ferrari Ford. É isso, porque tem inovação, tem ousadia, tem conflito hierárquico, tem conflito de ideias, e as pessoas criativas sofrem, porque as pessoas criativas às vezes não é bem entendida, apesar de que eu vendo bem, mas para implantar uma criatividade tem que ter uma dose de ousadia. Então seria esse aí, Ford Ferrari, porque é a inovação brigando com o velho e depois o velho querendo se aproximar e querendo mudar como novo que apareceu. Eu finalizo com um grande abraço, porque é a melhor coisa que eu posso deixar agora nesse momento com você.